Amém. Pai Santo, nós louvamos o Senhor por essa manhã, somos gratos, ó Pai, porque em toda e qualquer situação, o Senhor, ó Pai Santo, nos guarda, nos protege. O Senhor sabe, ó Pai Santo, nos direcionar da melhor maneira possível. Pai, nós, sabendo disso, queremos colocar esse dia diante do Senhor, queremos colocar essa semana que se inicia também na Tua presença, sabendo, ó Pai Santo, que nem tudo que vai acontecer vai ser da maneira que nós queremos, mas muitas coisas vão acontecer porque o Senhor assim quer, porque o Senhor, como um Pai amoroso, sabe o que é melhor para nós. Mas nós confiamos no Senhor, queremos, Pai, crescer em fé e confiar, Pai, plenamente de que o Senhor sempre nos guarda, o Senhor sempre nos protege, o Senhor sempre nos livra, Pai Santo, de todo mal. Pai, nos abençoe, Deus, nessa semana, e que possamos crescer através da Tua palavra, desenvolver a nossa fé através da Tua palavra também, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Lá em Gálatas, irmãos, 2:20, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele fala, ele diz assim, Gálatas 2:20, na verdade não é o sem fé, ele fala o seguinte: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a vida que ele agora está vivendo na carne é uma vida que ele vive pela fé. E essa questão da fé, né, essa questão de viver pela fé, muitos têm o conceito de que viver pela fé é viver pela miséria, né? Se hoje nós chamássemos, de repente, um missionário para ministrar na igreja, né? E, de repente, esse missionário faz missões na África ou em qualquer lugar, né? Ele é um cara que vive de fazer missões. Então, ele chega lá e fala assim, olha, eu quero falar para os irmãos que eu vivo pela fé. E aí, a ideia que nós temos do cara viver pela fé é o cara ter que viver o milagre do pão nosso de cada dia, que dá-nos hoje, cada dia mesmo. Olha, é um milagre, né? Ele tem que viver o milagre de poder sobreviver com o pouco que recebe, e isso, no conceito de muitos, é viver pela fé. E aí, quando acaba o culto, essa pessoa sai, e aí quando você chega lá fora, o cara pega e entra dentro da Mercedes dele, né? Um carro muito bom, e aí você olha assim e fala, rapaz, você vive pela fé vive eu, que ando com um carro que fica estourando no meio da estrada, e não me leva no destino, eu é que vivo pela fé, né? Ou eu que estou com meu carro quebrando toda semana, não consigo trocar de carro. Falei, é eu que vivo pela fé, não é você não, cara. O cara andando de Mercedes aí vem querer me dizer que anda pela fé. Então, o conceito que nós temos que andar pela fé e viver pela fé é andar e viver na miséria. Agora, que culpa tem o cara se ele tem mais fé do que nós para poder acessar as riquezas do reino? Irmãos, tem todo um céu, tem toda uma provisão celestial destinada para todos nós. Então, nós achamos que viver pela fé está relacionado a viver pela miséria, mas não é. E aí o apóstolo Paulo lhe diz, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a fé dele está baseada no quê? Na confiança do amor que Cristo tem para com ele. Porque ele fala assim, que me amou e se entregou por mim. Então, se você não tem convicção do amor de Deus sobre a sua vida, se você não tem certeza do amor de Deus sobre a sua vida, você vai achar que
que viver pela fé é viver na miséria. Que viver pela fé não é viver uma vida de desfrute, né? Não, é não saber que existe um oceano de provisões celestiais disponível para cada um de nós. O Senhor tem muita provisão para cada um de nós. E aí, lá em Hebreus, capítulo 11, ele fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, ele está falando duas coisas aqui. Ele está falando de certeza e convicção. Quando você respira, inspira e respira, você não precisa ficar pensando sobre isso. Não tem que ficar concentrado. Você inspira, respira, respira. Não, você não se concentra para fazer isso. Isso você faz de uma naturalidade tão grande que simplesmente faz parte de você aquilo. Você até esquece que tem que inspirar e respirar, porque isso já faz parte da sua vida. Então ele está dizendo aqui que a fé é a mesma coisa. Ela é a certeza, ela é a convicção. Então nós temos que viver num nível tão elevado de fé que isso tem que simplesmente fluir na nossa vida de uma forma tão natural quanto respirar. Quanto respirar, né? Ele não fala que é uma dúvida, mas ele fala é uma certeza, uma convicção. Olha só, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aí ele diz, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir de coisas que não aparecem. E aí você ainda acredita na teoria do Big Bang. Você pode acreditar na teoria do Big Bang? Pode. Eu de fato também acredito. Eu acredito que Deus falou Big e de repente Bang, tudo apareceu, né? Se for essa a teoria do Big Bang, então estou acreditando nela. Agora, acreditar que todas as coisas vieram à existência por causa de uma explosão é um pouquinho mais complicado, né? Mas tá bom. Aí ele fala assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também o mesmo, depois de morto, ainda fala. Olha só, mesmo depois de morto ainda fala. Ele está dizendo que tem algo que Abel está falando e que ele já está morto, mas ainda continua falando. O que é que ele está falando? Algo que fala, o sangue fala, né? Quando quando Deus ele chega com Caim para conversar e pergunta a respeito do seu irmão, aí ele fala, acaso sou tutor do meu irmão? Aí o próprio Deus fala assim, olha, o sangue do seu irmão, ele fala da terra, ele clama da terra. Ele está clamando por algo chamado justiça. Está clamando por justiça, para que justiça seja feita. Então, o sangue de Abel foi derramado e o sangue dele está clamando por justiça. Mas o sangue de Jesus também foi derramado, mas o sangue de Jesus ainda fala. Mas o sangue de Jesus fala o que Jesus falou na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas a questão aqui de Caim e Abel não é essa. A questão é, Abel, ele ofereceu um sacrifício com derramamento de sangue. Ele cria na justificação unicamente pela fé. Aí ele fala aqui no verso 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como que ele agradou a Deus?
Olha, nós podemos ver aqui que o verso 4, a palavra fala que tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O verso 5 fala que Enoque, ele agradou a Deus. Como que nós agradamos a Deus? Primeiramente, crendo que Ele existe, Ele se torna galardoador daqueles que nele esperam. Mas como que nós podemos agradar a Deus? Tendo fé. Agora, tendo fé em nós mesmos? Não. Tendo fé em Cristo. Olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Quem que é o autor e o consumador da nossa fé? Cristo. Então, crer em Cristo, crer no sangue de Cristo, crer no amor de Cristo por nós. Quando você crê no amor de Cristo por você, você não tem dificuldade de simplesmente confiar. Quem ama, confia. É como uma criança, se você coloca ela em cima da mesa, de algum lugar, e estende os braços e fala, pula, filho. Aí ele vem e pula, né? Ele está tendo fé, ele está tendo confiança, ele não fica questionando, nossa, será que meu pai vai dar conta de me segurar? Será que ele é forte o suficiente para poder me segurar? Não, a criança simplesmente tem convicção que o pai vai segurar, e ela tem uma convicção tão grande que às vezes ela pula sem você pedir para ela pular, e aí você tem que sair correndo e catar a criança, mas ela tem segurança, e assim também deve ser a nossa vida para com o Senhor. Não precisamos duvidar, não precisamos. Então, que aquele que é o autor e o consumador da nossa fé nos ajude nessa manhã. Teve um pai que ele estava com um problema com o seu filho, e foi logo depois que Jesus ele estava no Monte da Transfiguração com 2 discípulos, e aí ele desce então ali, e aí ele vê uma situação com o filho ali, e aí o pai ele é muito sincero, ele fala assim, olha, Jesus, me ajude na minha falta de fé. Então, se você tem falta de fé, peça ao Senhor, fala, Senhor, me ajude, eu quero crescer em fé. E aí talvez o diabo vai falar assim, rapaz, esse negócio de crescer em fé é perigoso, porque se você pede para crescer em fé, Deus vai mandar coisa difícil para você. Mentira. Mentira, não é verdade. Porque a palavra não fala que Deus ele manda coisa difícil para você crescer em fé. Ele fala que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Cristo. Então ela não vem por coisas difíceis que Deus manda para você. Ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Então, pode pedir sim para você crescer em fé, para você ser treinado na sua fé. E o Senhor vai criar oportunidades para que você venha desenvolver a sua fé. E quanto mais fé e quanto mais você crescer em fé, olha, não importa a dificuldade que você venha enfrentar, mas você vai vencê-las todas porque você tem a certeza e a convicção de que você é amado do Senhor e que o Senhor está com você. Amém? Vamos orar então. Nessa manhã, eu quero que você entenda que há provisão para você, tá? Provisão completa em todas as áreas da sua vida. O Senhor, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente. E coisas que talvez você não entenda, mas nós não precisamos entender. Coisas de Deus não são feitas para serem entendidas, são feitas para serem obedecidas. Então temos que obedecer. Assim como o pai não tem que ficar explicando para o filho todas as coisas. Assim também Deus ele não vai ficar explicando todas as coisas para nós, mas Ele só espera que a gente entenda e a gente compreenda. Amém. Pai Santo, nós nos alegramos nessa manhã pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui como irmãos. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, a vida da igreja. Pai, nós agradecemos pelo Teu cuidado,
Agradecemos, ó Pai, pelo favor do Senhor na nossa vida. Ó Pai, nós pedimos para que o Senhor aumente a nossa fé, possamos crescer em fé. O Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da fé, que Ele possa trazer cada dia mais convicção de que somos amados do Senhor, que somos filhos amados do Senhor e que o Senhor, ó Pai Santo, tem coisas boas para cada um de nós e que possamos, ó Pai Santo, desfrutar dessa herança, dessa provisão celestial que está disponível para nós e que não tomamos, ó Pai, porque ainda temos a fé, ó Deus, assim como aquele homem também teve a mão ressequida, temos a fé de forma ressequida e não nos apropriamos daquilo que já é nosso por direito que o Senhor Jesus conquistou para nós lá na cruz. Deus Santo, que o Senhor aumente a fé de cada um dos nossos irmãos, possamos viver nessa convicção, possamos agradar ao Senhor, ó Pai, através da fé, através de termos convicção e fé de que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor é um Pai que criou todas as coisas, ó Pai, que nada foge do controle do Senhor e que nada é impossível para o Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado por sua presença nessa manhã. Hoje é segunda-feira, é um dia de muita dor de cabeça para muita gente, mas para nós não, é um dia de alegria. É o primeiro dia da semana, sendo o segundo, né? O primeiro seria o domingo, mas é uma semana, o primeiro dia de trabalho. E eu quero declarar uma semana abençoada para você, uma semana de provisão e uma semana de portas abertas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.